Revelado o segredo emocionante. O menino que transformou a vida do milionário em 30 dias. Gabriel, um menino de 12 anos, descia as escadas de papelão que chamava de lar, no coração pulsante da cidade. Com mãos ágeis, ele lidava com fios e circuitos de um rádio antigo. Sua habilidade em consertar eletrônicos era um talento raro nas ruas. Para ele, cada reparo era um passo mais perto de ajudar seus pais, catadores de lixo, que lutavam para sobreviver. Enquanto o sol iluminava a calçada, ele sonhava em estudar, mas o peso das responsabilidades o puxava para baixo. É hora de trabalhar, não de estudar, pensava frequentemente. Naquele dia, enquanto ajustava o rádio, um homem de terno passou. Ricardo, um milionário enredado em sua própria tristeza, exibia uma expressão vazia, como se cada passo lhe custasse uma eternidade. A opulência que o cercava não preenchia o buraco deixado pela perda da esposa. Gabriel, inúmeras vezes, sentiu a dor em seus olhos, mas não tinha tempo a perder. Sua própria dor chamava. Quando Ricardo se aproximou curioso, o menino o encarou, medindo cada movimento. "O que você está fazendo?" perguntou o homem, ainda perdido em seus pensamentos. O diálogo era tenso. Gabriel via um homem que parecia não se importar com os que lutavam. Porém, a curiosidade estava lá, e Ricardo se interessou pelas habilidades do garoto. "Posso te pagar para consertar algumas coisas na minha casa?" Ricardo sugeriu, tentando se distrair da dor. Por dentro, Gabriel hesitou, mas a promessa de um pagamento para a família foi irresistível. Ele aceitou, mesmo que sua intuição gritasse que não seria fácil. Nos primeiros dias, as desconfianças pairavam no ar. As mãos de Ricardo tremiam ao ver o menino trabalhar como um artista. Gabriel notava o vazio no olhar do milionário, mas não conseguia entender como alguém tão rico poderia ter a alma tão triste. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O mês se arrastou, e embora as paredes do luxuoso apartamento parecessem frias, um calor começou a surgir entre eles. Riam, trocavam histórias. Gabriel, com sua simplicidade, iluminava os dias de Ricardo, levando à tona memórias do passado que ele queria esquecer. Então, ao abrir uma caixa empoeirada no armário, Ricardo encontrou recordações da esposa, cartas de amor e fotos que contavam de um tempo de alegria. O coração de Gabriel disparou ao perceber que aquela dor não era só dele. O mundo dos dois, tão diferentes, estava conectado pela perda. No entanto, enquanto cada um lutava para curar suas feridas, um segredo sombrio do passado de Ricardo estava prestes a vir à tona. Uma decisão mal tomada, uma vez poderia desmoronar tudo o que haviam construído juntos. A tensão subia, o medo tomava conta. O que todos pensavam que os separava poderia ser, na verdade, o que os uniria. Será que Ricardo conseguiria enfrentar seus demônios? E como Gabriel lidaria com essa nova descoberta? O destino deles estava entrelaçado de formas que ainda não compreendiam. Logo pela manhã, uma atmosfera pesada pairava sobre o apartamento de Ricardo. As últimas horas da noite anterior geraram um turbilhão de pensamentos e emoções. O milionário olhava para o espelho e via o reflexo de um homem angustiado, preso em memórias que não se apagavam. Gabriel, por outro lado, estava a caminho do elevador, sentindo a excitação de mais um dia de trabalho, mas também notando uma aura diferente ao entrar no lar de seu novo amigo. Algo estava mudando. Na entrada do apartamento, Ricardo esperava.
Seu olhar estava distante, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Ao ver Gabriel, um sorriso frágil surgiu em seu rosto, mas logo foi substituído por um nervosismo palpável. O menino, percebendo que algo não estava certo, perguntou suavemente: "Está tudo bem, seu Ricardo?" Ricardo hesitou. O que ele poderia dizer a um garoto que havia se tornado uma luz em seus dias escuros? O que ele poderia explicar sobre seu passado que invariavelmente traria dor? Com um suspiro pesado, decidiu que era hora de abrir o coração. Ele chamou Gabriel para sentar-se à sua frente e a conversa começou a fluir, hesitante, mas esperançosa. "Gabriel, Ricardo começou, a voz trêmula. "Sou um homem de erros, erros que me custaram tudo. Minha esposa, a quem amava profundamente, eu a perdi por causa de uma decisão equivocada." Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela confiou em mim e eu falhei. Gabriel escutava atentamente, sua empatia crescendo a cada palavra. Ele não conseguia entender totalmente a dor de Ricardo, mas sentia que as duas vidas se entrelaçavam mais do que imaginavam. "Mas isso não te define. Eu também enfrento minhas lutas todos os dias", respondeu Gabriel, sem saber que suas palavras eram mais poderosas do que ele podia entender. "Você não tem ideia do quanto isso significa para mim", disse Ricardo, um sorriso misturado com tristeza iluminando seu rosto. No fundo, ele sabia que Gabriel estava com ele não apenas para consertar aparelhos, mas para curar feridas invisíveis. Conforme os dias passavam, o relacionamento deles se fortalecia e as histórias continuavam a unir vidas tão distintas. Mas, em um canto escuro do aparelho celular de Ricardo, uma mensagem se destacou. Uma notificação de um escritório de advogados. A lembrança de processos já esquecidos veio à tona. Uma herança que poderia mudar tudo. Um dia, durante uma tarde em que os dois trabalhavam juntos, o assunto surgiu acidentalmente. "Seu Ricardo, você e a senhora... Tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa de você por estar tentando se reerguer." Gabriel falou, sem saber que as palavras estavam prestes a desvelar um segredo que poderia romper com a confiança construída. Ricardo hesitou. A tensão quase elétrica no ar. Aquele momento poderia definir tudo. Olharam-se nos olhos pela primeira vez, com a percepção de que estavam à beira de uma grande revelação. Os segredos enterrados começavam a emergir, e Ricardo se viu à beira de contar a verdade que temia compartilhar. Ele sabia que, ao fazê-lo, poderia quebrar a ponte delicada que haviam construído. Mas à medida que a ansiedade aumentava, uma ligação recebeu atenção. Era um número que Ricardo já não queria mais ver. A voz na linha era familiar e ferina, pronta para expor o passado sombrio. O que ele escolheria fazer? Encarar seu passado ou permitir que esse segredo continuasse a controlar sua vida? O destino deles, efetivamente, estava em jogo. Ricardo sentiu o coração acelerar ao ouvir a ligação. A voz do advogado, fria e direta, ecoou em sua mente como um velho fantasma que teimava em não se afastar. Ele hesitou, pensando nas consequências de atender. O que ele temia, mais do que o tom ameaçador, era a possibilidade de quebrar o vínculo frágil com Gabriel. "Diga-me, o que você quer?" perguntou Ricardo, tentando soar firme, mas a insegurança transparecia. "Ricardo, precisamos conversar sobre a herança. Há questões legais que você precisa resolver o quanto antes. É sobre sua esposa." A menção do nome dela fez seu coração apertar, como se a dor da perda estivesse se reavivando com cada palavra. "Eu não quero saber de herança nenhuma", ele respondeu, a voz mais alta do que pretendia, ecoando nas paredes do apartamento. A tensão estava palpável. Ao seu lado, Gabriel observava, os olhos cheios de perguntas. O advogado insistiu. "Você não pode ignorar esse assunto. Existem bens a dividir, e é melhor que você tome uma atitude agora do que deixar tudo em aberto." Ricardo desligou,
frustração e pânico se entrelaçando. Ele se virou para Gabriel, que, claramente preocupado, perguntou: "O que foi, seu Ricardo?" É algo do passado." Ricardo tentou responder, mas as palavras falharam. Em questão de segundos, sua doce lembrança da conversa anterior evaporou-se, substituída por um peso que se arrastava como uma sombra. Ele não queria esconder mais nada, mas também temia pelos sentimentos de Gabriel. "Você pode confiar em mim, viu? Eu sou bom em segurar segredos", disse Gabriel com um sorriso, tentando aliviar a tensão. O garoto realmente se importava, e isso deixava Ricardo ainda mais dividido. "Gabriel, não é apenas um segredo qualquer. É sobre minha esposa e o que aconteceu depois que ela morreu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo podia ver a confusão e a compaixão nos olhos do jovem. Ele respirou fundo, sentindo a urgência a corroer sua coragem. "Ela tinha uma herança e há questões legais que estão me perseguindo." "Você acha que isso vai mudar como eu vejo você?" Gabriel perguntou, a voz firme, mas suave. "Seu passado não importa para mim. O que importa é quem você está tentando ser hoje." A sinceridade de Gabriel tocou Ricardo profundamente. Ele queria acreditar que o menino via além das feridas, que conseguia enxergar o homem que ele estava lutando para se tornar. Era como se uma luz brilhasse através da escuridão que o envolvia. "Eu tenho medo, sabe? Medo de abrir meu coração novamente, de que tudo isso possa acabar mal." Ricardo confessou, as palavras saindo entrecortadas, quase um sussurro. "Mas você já está se abrindo, seu Ricardo. Para mim, para o que aconteceu. Esse passo já é um avanço." Gabriel sorriu, seus olhos brilhando com compreensão. "A vida é assim. A gente teme a dor, mas quando temos coragem, podemos encontrar a cura." A profundidade da fala do garoto deixou Ricardo chocado. Como alguém tão jovem podia ter tanta sabedoria? Ele não apenas escutava, mas também entendia. Um novo sentimento começou a fluir entre eles, um misto de respeito e uma emoção que ambos não podiam ainda nomear. Mas o telefone do advogado vibrava novamente. Desta vez, era uma mensagem. "Você sabe que essa situação não pode ser ignorada. A decisão precisa ser tomada logo. Não deixe que isso afete suas novas relações." Nesse ponto, Ricardo sabia que a escolha estava diante dele. Ele podia continuar a evitar o passado ou, finalmente, enfrentar tudo de frente. E ao lado dele, Gabriel seria um ombro forte. "E agora, seu Ricardo, o que você vai fazer?" perguntou Gabriel, sua expressão determinada. A pergunta pairou no ar. Ricardo sentiu a coragem crescendo dentro dele. Afinal, o que ele havia construído ali, ao lado do garoto, valia a pena ser lutado. Mas uma sombra pairava, e seus passados ainda carregavam segredos obscuros que poderiam afetar tudo. Com um leve tremor na voz, ele respondeu: "Eu vou contar tudo a você, Gabriel. Mas precisamos estar prontos para o que vem a seguir." E ao dizer isso, um novo medo o envolveu. A jornada estava longe de terminar. Gabriel olhou nos olhos de Ricardo, a expectativa estampada em seu rosto. O que Ricardo ia contar podia mudar tudo entre eles. E ali, na sala silenciosa, essa expectativa se transformou em um peso crescente no peito do mais velho. "É complicado", Ricardo começou, fazendo uma pausa para organizar os pensamentos. Ele precisava ser honesto. O peso do silêncio estava se tornando insuportável. "Minha esposa, Ana, ela não era só uma pessoa que eu amava. Ela tinha um passado, e o que se seguiu depois que ela morreu me deixou enclausurado num labirinto de obrigações que eu nunca quis." O olhar de Gabriel se intensificou. Ele estava pronto para ouvir. Ela veio de uma família rica, e a herança dela era mais do que dinheiro. Havia segredos, intrigas e pessoas que estão ligadas a tudo isso. Quando ela faleceu, eu me vi no meio de uma guerra que eu não queria, que não era minha.
A voz de Ricardo tremia enquanto falava. A lembrança de cada detalhe o atacava como ondas do mar em um dia tempestuoso. Sabe, eu nunca consegui tocar na herança. Não era só tristeza, era uma mágoa profunda. O advogado me avisou que os conflitos familiares já estão acontecendo. O tempo está correndo e eu sinto que vou perder tudo, inclusive o que eu construí depois que Ana se foi. Mas por que você está tão preocupado em me contar isso? Gabriel interrompeu, quase em um sussurro. Já ficou claro que você não é mais a mesma pessoa. Você merece ser feliz agora. Ricardo fez uma pausa. Era tão simples e tão complicado. Ele queria dizer que poderia ser feliz, que poderia deixar tudo isso para trás, mas a verdade pesava mais. Porque eu não quero que você tenha que lidar com isso. Não quero que meu passado estrague o que nós estamos construindo aqui. Gabriel apertou os dentes, um sorriso forçado nascendo em seus lábios, mas ele balançou a cabeça, mostrando que não ia se deixar levar pela tristeza. Não é justo você me excluir. Eu gosto de você, seu Ricardo. Isso deve valer alguma coisa, não? As palavras de Gabriel cortaram a escuridão como uma lâmina afiada. Ricardo percebeu que não podia continuar fugindo. Era hora de enfrentar as sombras que o perseguiam. Então, o que fazemos? Como enfrentamos isso juntos? Gabriel deu um passo à frente, determinação em sua postura. Podemos ir ao advogado juntos, enfrentar isso como uma equipe. Depois de tudo, você não precisa se sentir sozinho. Ricardo respirou fundo. A ideia de ter Gabriel ao seu lado era algo que ele não esperava, mas desejava profundamente. No fundo do coração, um pequeno raio de esperança começava a brilhejar. Você realmente está disposto a isso? A enfrentar uma guerra familiar que não é sua? Se for por você, claro que sim. As palavras de Gabriel soaram como promessas, cheias de uma sinceridade quase palpável. Mas a realidade do que estava por vir ainda pairava como um denso nevoeiro. E se as coisas ficarem difíceis? E se você se arrepender? E se você se arrepender de não ter tentado? O que você vai fazer, seu Ricardo? Gabriel desafiou. Seu tom era mais forte agora, e as palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. O silêncio tomou conta da sala mais uma vez. Ricardo sentiu o peso das cursivas verdades em torno deles. O que ele não queria, a dor, a luta, o conflito, poderia ser o que eles precisavam para chegarem à luz. Era a hora de uma escolha. Ok, vamos juntos, mas com uma condição. Ricardo começou, olhando nos olhos de Gabriel, buscando a verdade ali. Se cobrirmos isso, precisamos prometer um ao outro que não deixaremos que isso nos separe, que não importa o que aconteça, estaremos juntos nessa. Gabriel sorriu, um reflexo de otimismo que iluminou o ambiente. Promessa feita. Nessa troca de olhares, o peso da decisão se misturou a uma nova sensação. Um futuro possível, mesmo diante das tempestades que ainda estavam por vir. Mas enquanto conversavam e se preparavam para o que vinha, o telefone de Ricardo tocou novamente. Uma mensagem. Ele pegou o celular e seu coração disparou ao ler o texto. Hora de decidir, Ricardo. Se não agir agora, pode perder tudo, inclusive o garoto. O que ele faria agora? Ricardo sentiu a garganta apertar ao ler a mensagem. A cada palavra, um mais bria de desespero se formava. O tempo parecia congelar enquanto ele tentava processar tudo. Inclusive o garoto. Aquilo ecoou em sua mente como um grito desesperado. Seu Ricardo, o que aconteceu? A voz preocupada de Gabriel penetrava o turbilhão em que ele estava mergulhado. Eu preciso ir, disse Ricardo, já se levantando. O impulso era de partir, mas ele hesitava. Estava prestes a se afastar de Gabriel. E isso o incomodava. Como alguém poderia estar preso entre o amor e o passado? Gabriel franziu a testa. A insegurança crescia no olhar. Ir aonde? O que está acontecendo? É sobre a herança. Sobre Ana. Sobre tudo isso.
Eles querem que eu decida agora, e não posso deixar a situação se agravar mais. Se eu não agir, posso perder tudo. As palavras saíram atropeladas, cada uma carregando a urgência da situação. Gabriel se aproximou, colocando a mão no ombro de Ricardo. O toque era leve, mas seu olhar era sério. Então vamos juntos. Não precisa enfrentar isso sozinho. Eu não sei se você deveria se envolver mais do que já está. É perigoso, Gabriel. Ricardo respondeu, as emoções à flor da pele. Era uma guerra que não se sangrava apenas nas batalhas, mas nas consequências que isso traria para eles. Se é perigoso, eu quero saber. Não vou me afastar neste momento. Gabriel estava decidido. A força que emanava dele era tão palpável que, por um instante, Ricardo sentiu uma luz tímida brilhar no fundo do seu ser. Ele suspirou, lutando com a decisão. As dúvidas criavam raízes profundas, mas a insistência de Gabriel o fez considerar. Mas e se eu não conseguir ficar? E se as coisas se tornarem muito pesadas? O medo de magoar Gabriel assombrava cada pensamento. Na verdade, e se isso for a chance que precisamos para enfrentarmos nossos medos de frente? Se formos juntos, podemos lidar com qualquer tempestade. A confiança de Gabriel era contagiante. Com um nó na garganta, Ricardo concordou. Ok, vamos. Mas é uma jornada difícil. Prometo que não vou esconder nada, mas você pode se surpreender. Estou preparado para tudo, seu Ricardo, respondeu Gabriel. E a determinação em suas palavras soava como uma promessa de força. Enquanto Ricardo pegava as chaves do carro, ele sentiu a energia na sala mudar. O peso das novas revelações e o medo da incerteza ainda estavam ali. Mas agora havia um laço mais forte entre eles. Ambos estavam dispostos a lutar. No caminho para o escritório do advogado, cada minuto parecia uma eternidade. A cidade passava rapidamente pela janela, mas Ricardo estava perdido em seus pensamentos. Ele se perguntava sobre a real extensão do que estava por vir. O que mais ele teria que enfrentar? Você acha que nós vamos conseguir? Gabriel perguntou, tocando o ponto sensível que Ricardo estava tentando evitar. Olha, Gabriel. Ricardo começou, mas a verdade é que nem ele tinha certeza. No fundo do coração, ele desejava que sim, que juntos fossem inabaláveis. Mas o risco era imenso. Então, o carro parou em frente ao prédio do advogado. O momento estava prestes a se desdobrar em uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Ricardo respirou fundo, e antes que pudesse sair do carro, uma mensagem de texto interrompeu o silêncio. Você tem apenas mais uma chance. O tempo está acabando. Dessa vez, ele não pôde ignorar a urgência. O que viria a seguir poderia definir não apenas o seu futuro, mas também o de Gabriel. O que fazer agora? Ricardo desceu do carro com o coração na mão, envolto em um misto de medo e determinação. Gabriel o seguiu de perto, percebendo cada movimento ansioso do amigo. Ele podia sentir a tensão no ar. Era como se o próprio prédio os observasse, aguardando que o destino se desenrolasse. Ao cruzarem a porta do escritório do advogado, foram recebidos por uma recepcionista que, percepcionando a gravidade que pairava sobre eles, os conduziu à sala de reunião sem a habitual cortesia. O ambiente era acolhedor, mas não conseguia abafar a sensação de urgência que dominava Ricardo. Assim que o advogado, Dr. Almeida, entrou, o peso da situação se intensificou. Senhor Ricardo, Gabriel, disse ele, mostrando um leve sorriso, que desapareceu rapidamente ao perceber a ansiedade que emanava de Ricardo. Eu imagino que vocês já estejam cientes da situação delicada que estamos enfrentando. Ricardo acenou com a cabeça, mas as palavras pareciam entaladas em sua garganta. Era como se ele estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Sim, sobre a herança e o menino. A menção ao garoto quase fez seu peito apertar de novo, pois ele não sabia como aquela nova informação poderia afetar Gabriel. O menino, Lucas, é um detalhe crucial.
Ele é parte da herança. Sem ele, a situação se complica ainda mais. Dr. Almeida olhou diretamente nos olhos de Ricardo, esperando captar a profundidade da realidade que estavam prestes a enfrentar. Preciso da sua decisão. Você pode abrir mão dele ou assumir a responsabilidade. Assumir? Como posso fazer isso? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. A lembrança de sua falecida esposa, Ana, cortou como uma faca. Ele não queria mais lembranças que machucassem, mas sabia que precisava enfrentar isso. Pelas escolhas dela e pela vida que ela havia sonhado para Lucas, Gabriel tomou a iniciativa indo ao lado de Ricardo. Dr. Almeida, e se ele decidir ficar com a guarda? O que isso significa? Sua voz era firme, e Ricardo se sentiu grato pela força que seu amigo trazia. Significa que você se comprometeria legalmente, não apenas em termos financeiros, mas também afetivos. Isso não é uma escolha que pode ser feita levianamente. Você estaria criando um laço com o menino, explicou o advogado. Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. Ele nunca havia pensado em ser pai, especialmente de uma criança que era tão diretamente ligada ao passado. Mas no fundo, havia uma parte dele que desejava se agarrar a essa nova chance, criar uma nova história e talvez, nessa geração, encontrar a paz que nunca teve. Lucas precisa de um pai. Mesmo que eu não esteja preparado, isso pode ser o que ele precisa, falou Ricardo, sentindo o peso das palavras. Gabriel puxou a mão de Ricardo, fazendo-o olhar em seus olhos. Se essa for a sua escolha, estou com você. Juntos, podemos construir algo novo. Você não está sozinho. A determinação de Gabriel fez Ricardo perceber que, mesmo em meio ao caos, havia uma esperança. Mas antes que pudesse responder, Dr. Almeida interrompeu. Precisamos decidir isso agora. O prazo é curto e outras partes estão de olho na situação. Posso garantir que, se decidir ficar com a guarda, você terá apoio na questão financeira. Mas o que isso significava para Ricardo? Ele se sentia dividido entre o que desejava e a responsabilidade que representava. E se eu não estiver à altura? Pensou. Cabum! A mensagem que recebeu antes ressoou em sua mente. Uma chance, apenas uma, e ele precisava decidir. O que realmente queria para seu futuro e o de Lucas? Como poderia escolher entre sua vida, seus medos e um menino que nunca soubera que existia? Com o coração acelerado e as mãos quentes, ele olhou para Gabriel, buscando força na conexão que construíram. A escolha que estava prestes a fazer seria mais do que uma decisão. Seria um passo transformador. Mas teria coragem suficiente para dar esse passo? Enquanto o silêncio se estendia, Dr. Almeida fez uma pergunta que faria tudo mudar. Então, Ricardo, o que vai ser? Estará pronto para enfrentar essa nova vida com Lucas? E assim, a resposta ficou pairando no ar. Um abismo de incerteza e expectativa que os dois precisavam atravessar juntos. O que ele realmente queria? O silêncio na sala parecia pesado, como se o ar estivesse carregado de perguntas não respondidas e medos que não ousavam sair. Ricardo fixou os olhos em Gabriel, que o observava com uma expressão de esperança e incentivo. Mas, por dentro, Ricardo se sentia como um barco à deriva, balançando entre a incerteza e a responsabilidade. Começou ele. Mas a voz falhou, perdida em meio aos turbilhões de pensamentos. Assumir Lucas significaria reabrir feridas antigas e encarar o que havia deixado para trás. Ele não era um pai, e a ideia de criar um menino que era o reflexo de Ana, a mulher que amava e perdeu, parecia uma tarefa insuperável. Dr. Almeida cutucou a caneta levemente na mesa, quebrando a tensão. Ricardo, eu entendo que isso é intenso, mas há uma vida em jogo. Lucas precisa de alguém que o guie, alguém que o ame. O advogado tinha razão. Lucas era uma criança, um ser humano que precisava de apoio, e a chance de ser o pai que ele jamais imaginou ser pulsava no fundo de seu coração.
Ricardo olhou para o chão, lembrando-se de como Ana sonhava com uma família grande, cheia de amor e risadas. Lembranças que antes eram dolorosas, agora se misturavam com a possibilidade de um novo começo. Eu não quero falhar com ele como falhei com Ana. Ele sussurrou, quase inaudível. Gabriel se aproximou um pouco mais, baixando a cabeça para o lado, como se quisesse conquistar a atenção total de Ricardo. Estamos juntos nisso. Você não está sozinho. Pense em Lucas. Ele pode ser o que você sempre quis, e o que você pode dar para ele pode ser muito mais do que você imagina. A voz de Gabriel tinha um toque caloroso, um bálsamo para as feridas de Ricardo. Ele percebeu que assim como Lucas precisaria dele, ele também poderia precisar do garoto. A oportunidade de construir algo novo, de criar amor e um lar, dançava na sua mente e em seu coração como uma luz na escuridão. Finalmente, respirando fundo, Ricardo falou, sua voz mais forte que antes. Eu quero assumir a guarda. Vou fazer isso por ele, por Ana e por mim. A expressão do advogado iluminou a sala. Um sorriso aliviado se formando em seus lábios. Uma decisão valente, Ricardo. Com sua permissão, iniciarei os trâmites legais imediatamente. A sensação de alívio tomou conta de Ricardo, acompanhada de um medo novo. O medo de não saber o que fazer a seguir. Como seria ensinar um menino a andar de bicicleta ou ajudá-lo com as lições de casa? E se Lucas não o aceitasse? Um caos de pensamentos o envolvia. Gabriel percebeu a inquietação de Ricardo e rapidamente acrescentou, não se preocupe, nós vamos aprender juntos. Você não vai precisar fazer isso sozinho. E a mente cheia de perguntas e incertezas pode ser a porta para descobertas maravilhosas. Ricardo sorriu, pela primeira vez sentindo um vislumbre de esperança. Você tem razão, Gabriel. Vamos fazer isso juntos. Eles se levantaram para sair quando o Dr. Almeida voltou a falar. Vou precisar dos seus dados para dar início ao processo de guarda. E além disso, há uma questão importante que precisamos discutir no próximo encontro. Uma condição que pode colocar tudo em risco se não for resolvida. O coração de Ricardo disparou novamente. Que condição? Ele perguntou preocupado. Há alguém muito próximo de Lucas que ficará insatisfeito com essa decisão. E essa pessoa pode complicar tudo, explicou o Dr. Almeida, abrindo um novo abismo de incerteza. Ricardo trocou um olhar preocupado com Gabriel. Agora, mais do que nunca, a luta estava apenas começando. Como lidar com as surpresas que viriam? E quem seria essa pessoa que poderia ameaçar a nova vida que ele estava se propondo a criar? Os dois homens saíram ofegantes do escritório. O peso da nova jornada à frente parecia uma sombra que os seguiria, desafiadora e intrigante. O que mais eles teriam que enfrentar nesse caminho? O caminho até a casa parecia mais longo do que o usual. Ricardo dirigia em silêncio, com a mente em um turbilhão de pensamentos. Cada sinal vermelho se tornava um instante para refletir. E a imagem de Lucas não saía de sua cabeça. O garoto, que até dias atrás era um estranho, agora ocupava um espaço enorme em seu coração. E se Lucas não gostar de mim? Pensava ele, com um aperto no peito. O receio de não corresponder às expectativas e falhar novamente se tornava cada vez mais presente. Para ele, cada falha significava não apenas sua própria dor, mas também a de Lucas, a criança que provavelmente já havia vivenciado perdas e traições em sua vida. Quando chegou em casa, Ricardo sentiu um frio na barriga. O ambiente, que costumava ser um lar solitário, agora parecia um palco vazio, à espera de um novo ato. Ele pôs as mãos nos quadris, tentando imaginar como seria aquele novo cotidiano. Gabriel chegaria logo para ajudá-lo a planejar a entrevista com o Dr. Almeida e discutir o que fazer a seguir. Enquanto aguardava, ele se pôs a arrumar a casa. O que antes parecia desnecessário, agora ganhava um novo significado. Cada objeto que tocava era como se reenergizasse o espaço,
trazendo consigo a esperança de um lar acolhedor. A campainha tocou. O coração de Ricardo acelerou. Era Gabriel, com um sorriso encorajador, que trazia uma pasta cheia de informações, livros e jogos que poderiam ajudá-los na nova jornada. "Pronto para começar?" perguntou Gabriel em tom amigável. "Não tenho certeza se estou pronto para ser pai", confessou Ricardo, sentindo o peso das palavras. Gabriel bateu levemente no ombro dele. "Você não precisa ter certeza de tudo agora. Vamos com calma. Primeiro, temos que entender o que Lucas precisa, e depois, você verá que vai se adaptar. É assim que as coisas funcionam." Ricardo respirou fundo. E se a pessoa que o Dr. Almeida mencionou vier atrás dele? E se causarem problemas? Temos que nos preparar para isso. Uma batalha pode estar à frente, mas nós vamos lutar, respondeu Gabriel com determinação. E mais importante, você não está sozinho. Com um novo sentido de propósito, Ricardo se sentou à mesa e começou a olhar os documentos que Gabriel trouxe. Os jogos foram rapidamente tomados pela conversa. O clima foi se descontraindo, com eles rindo sobre exemplos de pais, lembrando-se de história de vida de amigos e compartilhando anedotas que divertiam mais do que distraíam. Mas quanto mais avançavam nos planos, mais o receio crescia. E se a luta fosse maior do que imaginavam? E se Lucas não quisesse ficar com ele? "Prometa-me uma coisa", começou Ricardo, a voz trêmula. "Se as coisas ficarem complicadas, você vai estar aqui, certo?" "Claro, nunca irei te deixar", respondeu Gabriel, segurando firme o olhar de comprometimento. Conforme a noite caía, Ricardo sentia que algo mudava dentro dele. Todo aquele medo, aquelas inseguranças, iam se transformando em uma vontade de lutar. Ele já havia perdido muito. Agora queria algo verdadeiro. Uma chance de construir um futuro. E ali, em meio a papéis e risadas nervosas, Ricardo fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Faria o possível para ser o melhor pai que Lucas poderia ter. Entretanto, essa nova determinação foi interrompida pela ligação do Dr. Almeida. "Ricardo, precisamos falar. Algo aconteceu que pode mudar tudo rapidamente", disse ele com um tom sério no telefone. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Seu coração disparou e todas as esperanças e planos que começavam a se formar agora estavam em perigo. O que poderia ser tão urgente e decisivo? "Oi, Dr. Almeida", ele respondeu, sentindo o peso da urgência nas palavras. O que estavam prestes a descobrir poderia abalar a estrutura que eles estavam tentando construir. A luta começava a esquentar, e Ricardo se preparava para um desfecho que ele não esperava. O som da voz do Dr. Almeida reverberava na cabeça de Ricardo, como um eco que trazia não apenas urgência, mas também um frio na barriga. Ele sentou-se na mesa, os papéis de planejamento esquecidos ao redor dele. "Ricardo, o que eu vou te contar é delicado. Ontem à noite, recebemos uma informação que pode impactar a vida do Lucas de forma crucial", disse o médico. A tensão na voz era palpável. Os pensamentos de Ricardo balançavam entre o medo e a expectativa. "O que aconteceu?" perguntou, esforçando-se para manter a voz firme. "Temos indícios de que a pessoa que estava afastada do Lucas, o pai biológico, apareceu. Ele está procurando o menino, e a situação é complicada. Vou precisar da sua ajuda para resolver isso, e rápido." O coração de Ricardo afundou. Cada palavra parecia uma lâmina afiada, cortando a esperança que começava a se formar. Mas, como assim? Ele não pode levar o Lucas? Já não é o suficiente o que essa criança passou? Eu sei que é difícil. Mas provavelmente essa pessoa não está pensando no bem-estar do Lucas. E isso é o que precisamos argumentar. Vamos ter que nos preparar para uma batalha legal e emocional. Respondeu o Dr. Almeida, com compaixão, mas também com uma firmeza que transmitia a realidade. Ricardo olhou para Gabriel, que agora tinha as mãos fechadas em punhos,
a expressão determinada. Ele sabia que não podia falhar. A vida de Lucas estava em jogo. E o que você sugere? Como podemos nos proteger? Perguntou Ricardo, a voz embargada. Precisamos reunir o máximo de informações sobre o passado do pai e como ele impactou a vida do Lucas. É um trabalho árduo, mas é nossa única chance. Ele respirou fundo, sentindo a pressão do mundo sobre seus ombros. Ser pai não era só sobre amor. Agora era um teste de resiliência e sobrevivência. Dr. Almeida, eu não sei se estou pronto para tudo isso. Tantas incertezas. E se eu falhar? E se a luta for mais intensa do que estamos prevendo? Ricardo disparou, suas inseguranças voltando a assombrá-lo. Ricardo, a paternidade é feita da coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece escuro. Você já deu passos enormes só pelo fato de estar aqui e se importar. Isso diz muito sobre você. Não se esqueça, nós estaremos juntos nessa, disse o médico, e a firmeza em sua voz fez Ricardo sentir um pequeno fio de esperança. Poderia haver um caminho, mesmo que nebuloso. Com a mente suscetível a reviravoltas, eles organizaram uma lista de documentos que poderiam ajudar. Fotos, relatos, tudo o que pudessem reunir sobre a vida de Lucas e seu pai biológico. Gabriel pegou uma caneta e começou a rabiscar no bloco de notas. Vamos trabalhar junto com um advogado. Eles saberão lidar com isso. Você verá. Vai dar tudo certo, Ricardo. O Lucas precisa de proteção e amor, e você é a melhor pessoa para isso. Ricardo assentiu, mas o peso da insegurança continuava a pressioná-lo. E se o pai fizer algo drástico? E se Lucas se assustar com tudo isso? Vamos garantir que ele saiba que tem um abrigo seguro aqui. A voz dele precisa ser ouvida, e nós precisamos ser seus aliados, afirmou Gabriel. O telefone tocou, e as informações do Dr. Almeida sobre o pai biológico ainda martelavam na cabeça de Ricardo. Ele sentia que a luta viria, mas estava decidido a não deixar Lucas ir novamente, especialmente agora que ele sentia o amor transbordando. Sabendo que todos os preparativos eram apenas o começo, Ricardo olhou pela janela e viu o céu se tingir de laranja enquanto o sol se punha. A beleza do momento contrastava com o pressentimento que o envolvia. Vamos fazer isso, disse ele com determinação renovada, deixando escapar uma visão clara de um futuro que poderia ser seu, mas ainda envolto em dúvidas. A pergunta permanecia. Estariam prontos para a luta que lhes aguardava? Ou conseguiriam, de fato, proteger o que mais amavam? Essa resposta pairava no ar, como uma nuvem carregada, prestes a desabar em um turbilhão de emoções. Na manhã seguinte, Gabriel e Ricardo acordaram com o som ensurdecedor de uma cidade que nunca dorme. O sol brilhava, mas eles sabiam que aquele dia traria uma luta intensa. Cada um em seu coração carregava não apenas ansiedade, mas também a esperança de criar um lar para Lucas. Você se lembra do que prometemos? Disse Gabriel enquanto se espreguiçava. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça. Ricardo assentiu, mas suas preocupações continuavam a roer sua mente. O pai biológico de Lucas era uma sombra difícil de ignorar. Como ele poderia garantir a segurança do garoto e construir um futuro ao lado dele? Com essas pesadas reflexões, ele olhou para o rosto iluminado de Gabriel, lembrando-se de que não estava sozinho. Assim que chegaram ao escritório de Dr. Almeida, o ambiente estava repleto de pressa e tensão. O advogado, com um semblante sério, traçou rapidamente as diretrizes do que estavam prestes a enfrentar. Originar um plano sólido é crucial, e precisamos estar prontos para defender Lucas. A palavra dele será essencial, e isso significa que precisamos proteger seu ambiente livre de estresse. E se o pai aparecer? E se ele tentar pegar Lucas à força? Ricardo perguntou, a preocupação escorrendo em sua voz. O plano é que, se necessário,
Entre com um pedido de tutela até a situação ser resolvida. Precisamos registrar tudo o que pode comprometer a segurança de Lucas. E temos que seguir cada passo com cuidado. Gabriel, ao lado de Ricardo, manteve uma expressão firme. Ele não iria deixar o amigo se afundar em dúvidas. Vamos focar no que está ao nosso alcance. Lucas precisa de nós, e nós precisamos dele. É hora de agir. Com o plano em mãos, os três trabalharam incansavelmente. Eles conseguiram reunir documentos, cartas de apoio e até mesmo algumas gravações que mostravam a importância da estabilidade emocional na vida de crianças em situações semelhantes. Cada passo que davam parecia preencher a lacuna de insegurança de Ricardo. Ao voltarem para casa, um novo sentimento os envolvia. A esperança estava ao alcance das mãos, mas a transformação interior de Ricardo também estava em andamento, à medida que ele estava se tornando mais forte. Ele não era mais apenas um homem marcado pela dor da perda. Em vez disso, estava se moldando em um pai, disposto a lutar por um futuro melhor. Naquele mesmo dia, enquanto conversavam sobre os planos para a semana, o telefone tocou. Com um olhar apreensivo, Ricardo atendeu. Era Dr. Almeida. Ricardo, temos novos desdobramentos. O pai biológico de Lucas quer vê-lo. O coração de Ricardo disparou. Ele sentiu a pressão aumentar em seus ombros. Quando? O que devemos fazer? Ele quer encontrá-lo amanhã. Precisamos estar preparados. Planejamos uma forma de conduzir essa conversa com calma e segurança. Ricardo olhou para Gabriel, que estava visivelmente tenso, mas decidiu que o apoio um do outro seria fundamental nesse momento. Vamos juntos. Lucas precisa saber que está seguro e que não está sozinho. Na manhã seguinte, eles chegaram ao local combinado, um parque tranquilo, longe da confusão da cidade. O pai biológico de Lucas estava a poucos metros de distância, com um olhar hesitante, mas determinado. Ao vê-lo, Ricardo sentiu seu coração acelerar. Estava pronto para sua primeira verdadeira batalha deixa, sabendo que o que estava em jogo era mais importante do que seu medo. Lucas chegou, segurando a mão de Ricardo, sua expressão inquieta. Ele é meu pai de verdade? Perguntou, um misto de curiosidade e insegurança. Sim, Lucas, mas você também tem outro pai agora que é o Ricardo, e nós estaremos sempre aqui por você. O garoto olhou para Ricardo, buscando confiança. Ricardo apertou a mão de Lucas, e juntos se dirigiram ao pai biológico. A conversa começou tensa, mas o que se desdobrou se tornou um momento fundamental. Dr. Almeida tinha preparado um plano de mediação, e os dois estavam dispostos a ouvir um ao outro. Ricardo respirou fundo. Lucas precisa de amor e estabilidade. Ele passou por coisas ruins, e você deve se preocupar com ele mais do que com qualquer outra coisa. Por algumas horas, as palavras se entrelaçaram, e o que antes era um inimigo agora lentamente se convertia em um homem que parecia fazer o que era certo para o filho. Ou pelo menos assim parecia. Quando a conversa chegou ao fim, ao saírem do parque, Ricardo percebeu que ainda havia muito a ser feito. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava realmente lutando. Ele olhou para Gabriel, e o sorriso radiante do amigo fez com que toda a insegurança parecesse distante. Você viu isso? Nós conseguimos, disse Gabriel com entusiasmo. Foi só o começo, respondeu Ricardo, com um brilho renovado nos olhos. Mas agora, sabemos que estamos fazendo a coisa certa. A luta por Lucas será permanente, mas isso é o que nós fazemos. Lutamos por quem amamos. Ali, naquele momento, ambos entenderam o poder da união e da coragem. Eles tinham um caminho pela frente e ainda muitas batalhas a enfrentar, mas estavam prontos. Não apenas como um homem e uma criança, mas como uma família. E com isso, os dias seguintes foram marcados por encontros, conversas e muito amor. Lucas começou a se sentir seguro em seu novo lugar. O lar que estava sendo construído não se tratava só de um teto, mas de corações que se entrelaçavam.
As dificuldades ainda estavam por vir, mas juntos eram mais fortes. Ricardo olhou para a janela uma manhã e viu Lucas no quintal, rindo e brincando. Era um sinal. Um sinal de que ele havia encontrado não só um novo propósito, mas também um sentimento de pertencimento. Era ali que a felicidade começava a florescer, e ele sabia que tudo tinha valido a pena. E assim, enquanto o sol se punha, Ricardo fez uma promessa silenciosa, tanto a Lucas quanto a Gabriel. Ele seria o pai que Lucas merecia e o amigo que Gabriel sempre foi. Juntos, iriam enfrentar qualquer tempestade que ainda estivesse por vir, porque a vida, depois de tudo, estava apenas começando de verdade. Se você gostou dessa história emocionante e quer mais finais brilhosos como este, você precisa se inscrever agora. Clica no sininho e marque todas as notificações para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama histórias assim. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Adoramos saber sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos espalhar essa emoção por aí.